bom com vocês? Meu nome é Carlos Henrique Rocha, faço parte do corpo técnico da Siga Conforme. No vídeo passado comentei com vocês que passaríamos a conversar sobre aquela letra minúscula que aparece lá na marcação do equipamento depois do símbolo EX, né? Equipamento EX, aquele equipamento próprio para instalação em áreas classificadas. No primeiro tipo de proteção tratado no vídeo anterior, falamos sobre os equipamentos à prova de explosão, um único tipo de proteção que permite que a explosão aconteça, mas garante que, se ela acontecer, fica confinada dentro do invólucro e não se propaga para o meio externo. Os próximos tipos de proteção que vamos ver, eles de alguma maneira vão quebrar o triângulo do fogo, impedir que a explosão aconteça. E o próximo equipamento, o próximo tipo de proteção que vai ser tratado hoje é o equipamento de segurança aumentada. O equipamento é XE, segurança aumentada. Esse tipo de proteção é aplicável em equipamentos que não produzem centelhas, arcos e superfícies quentes internamente, ou seja, que não tem fonte de ignição. No equipamento de segurança aumentada, eu não posso ter fontes internas de ignição. Medidas vão ser adotadas na construção do equipamento de forma a reduzir a probabilidade de ocorrência de arcos, centelhas ou superfície quente. Então, eu terminei o vídeo passado falando de algumas desvantagens do equipamento à prova de explosão. Material metálico, de fácil descaracterização, pesado, caro. E eu agora apresento aí para algumas soluções um equipamento de plástico, pode ser metálico também, porém vai ser de aço inox, parede mais fina, mais leve, mais barato. Um material que pode ser, um equipamento que pode ser utilizado em algumas situações. Ele tem larga aplicação nas caixas de junção, caixas de interligação, caixa de bornes, invólucros de luminárias fluorescentes, atualmente luminárias de LED, motores de indução. Então, esse tipo de proteção ele vem sendo bastante utilizado onde é possível sua aplicação, onde eu não tenho componentes internos centelhantes. Então, para que esse equipamento seja considerado segurança aumentada, seja construído, passe pelos ensaios característicos, ele tem uma série de requisitos construtivos a serem observados pelo fabricante. Ele tem que resistir a impactos da ordem de 4 a 7 joules. Os bornes que serão utilizados internamente também são certificados como segurança aumentada. Tem que ser fabricados com material isolante de alta qualidade. Tem que guardar maiores distâncias de isolação e escoamento. Tem que ter dispositivo de trava. Tem redução na sua capacidade de corrente. Então, isso tudo para exemplificar que não é uma caixa comum, né? A primeira impressão que se dá por ser uma caixa de plástico é que não é tão segura quanto um equipamento à prova de explosão. Porém, a observância desses requisitos construtivos torna ela tão segura quanto o equipamento à prova de explosão. A norma específica para o equipamento de segurança aumentada é a norma 7, a BNT NBREC 679-7. E no caso da segurança aumentada, há um grau de proteção mínimo requerido pela norma. Tem que ter grau de proteção mínimo IP54 para os equipamentos de segurança aumentada. Por quê? Nesse caso, a entrada de água e poeira impacta na segurança do equipamento. A entrada de água no equipamento poderia causar um curto-circuito, um centelhamento, a entrada de poeira, considerando que essa poeira é condutiva, da mesma forma, poderia causar um curto, ou seja, poderia criar uma fonte interna de ignição nesse equipamento, o que, nesse caso, deve ser evitado. Então, reparem que agora eu posso ter, dependendo do material do invólucro, eu posso ter acessórios de plástico, porém, mesmo sendo de plástico, tem que ser certificados também como segurança aumentada. Há um erro comum que se encontra aí ao longo das inspeções nesse tipo de equipamento, com esse tipo de proteção, onde os bornes
do interior da caixa são jampeados com fio. Isso é proibido, né? Para que ocorra esse jump, né? Essa conexão entre diversos bornes, é necessário que se use essa barra de conexão transversal, também conhecida como barra de jump ou barra de conexão transversal. Existe uma aplicação bem típica também da segurança aumentada nos motores de indução. Os motores de indução, por não ter parte interna centelhante, podem usar na sua construção o tipo de proteção segurança aumentada. E nesse motor aparece um dado de placa a mais, chamado tempo TE, dado que vai ser utilizado para o correto ajuste da proteção deste motor. Tempo TE, chamado aí de tempo para que o motor atinja sua temperatura limite lá na condição de falha, de rotor bloqueado. Então, mede-se a temperatura, a elevação de temperatura no momento dessa situação de falha, de rotor bloqueado, e o tempo que o motor levou para atingir essa temperatura limite. E esse dado vai ser marcado lá na placa do motor, ou seja, você vai utilizar esse dado para ajustar a sua proteção a fim de que ela opere num tempo igual ou menor que o tempo TE, dado marcado lá na placa desse motor. Então, esse foi mais um vídeo aí falando de mais um tipo de proteção. Bastante coisa tem que ser observada aí nos diversos tipos de proteção. Eu gosto sempre de falar que não há uma receita de bolo. Aquilo que se fala para um tipo de proteção não vale muitas vezes para outro. Só fazendo uma comparação, lá no equipamento à prova de explosão do vídeo passado, eu fiquei preocupado o tempo inteiro em não permitir que a explosão se propagasse para o meio externo. Não colocando acessório de plástico, me preocupando com a junta, né, com fechamento, com o tipo de material que eu coloco na junta. E agora, quando eu falei da segurança aumentada, eu dei alguns exemplos, né, das preocupações que se tem em relação a não permitir que ocorram fontes internas de ignição no equipamento. Aqui eu não imaginei que a explosão aconteça. Não me preocupei com a questão da explosão. Estou preocupado em não permitir a fonte interna de ignição no equipamento. Seja colocando bornes certificados, seja mantendo um grau de proteção mínimo requerido, né, pela norma, grau de proteção mínimo IP54. Então, continuamos aí nessa sequência dos vídeos falando sobre os tipos de proteção. E mais uma vez eu peço aí a vocês que nos dê essa força, dê um like, faça seus comentários, sugiram assuntos para os próximos vídeos e façam sua inscrição. Eu comentei no vídeo passado que o número de visualizações não é proporcional ao número de inscrições. O pessoal fica aí com preguiça, né? Preguiça de fazer inscrição, às vezes não tem lá um e-mail adequado. Então, nos dê essa força, até para permitir que continuemos com esse trabalho, divulgando esse assunto. Eu acho muito importante. Eu, desde que me dediquei e me especializei nessa área, eu procuro democratizar esse conteúdo. Até então, lá em 2006, 2007, eu via isso assim como uma técnica que era detida, dominada por poucas pessoas. E hoje, depois de já ter treinado quase 5.000 pessoas nas diversas realidades que a gente trabalha, eu noto que o assunto já não é mais um assunto detido por poucas pessoas. Muita gente já começa a falar mais propriamente sobre o tema instalações em áreas classificadas. Tento difundir esse assunto levando essa ideia para dentro da escola técnica, para dentro da faculdade de engenharia. Trabalhamos bastante com os profissionais que já trabalham embarcados nas plataformas de petróleo. Já adentramos aí para o interior do Brasil, treinando profissionais das indústrias de álcool e açúcar, das siderúrgicas. Então, seria bastante interessante, até para o conhecimento de todos, né, que esses vídeos fossem mais divulgados,
que nós tivéssemos aí um maior suporte, e para isso nós dependemos da inscrição de vocês no canal, tá ok? Então, mais uma vez, deixo meu abraço para vocês e não se esqueça, siga conforme.